Augusto Mendes olhou pela janela de sua cobertura no Morumbi, enquanto segurava o resultado dos exames médicos com mãos trêmulas. Câncer no pâncreas, estágio 4. 6 meses de vida, talvez menos. Aos 72 anos, o homem mais rico do estado de São Paulo acabara de receber sua sentença de morte. Senhor Mendes, disse Dr. Carvalho pela 10ª vez, precisamos discutir o tratamento. Há opções paliativas que podem... Não, cortou Augusto com voz firme. Já ouvi o suficiente. Quantos meses exatamente? Com sorte de 4 a 6 meses. Sem tratamento, talvez 2 ou 3. Augusto assentiu friamente e dispensou o médico. Ficou sozinho no consultório particular do Hospital Sírio-Libanês, olhando para o laudo que mudara sua vida para sempre. 72 anos construindo um império, e agora tudo terminaria sem nenhum herdeiro para dar continuidade. Não tinha filhos. Nunca se casou oficialmente. Suas únicas relações foram transações comerciais disfarçadas de relacionamentos. Havia dedicado cada dia de sua vida aos negócios, acumulando uma fortuna de mais de 2 bilhões de reais. E para quê? Para deixar tudo para o governo em impostos de herança. 3 dias depois, Augusto estava em sua BMW dirigindo pelas ruas do centro de São Paulo quando parou em um sinal na região da Sé. O trânsito estava pesado, como sempre no final da tarde. Foi então que a viu. Uma menininha de aproximadamente 8 anos, suja, com roupas rasgadas, se aproximou do carro pedindo esmola. Augusto normalmente nem abaixava o vidro para esse tipo de situação, mas algo nela o fez hesitar. Talvez fosse o jeito determinado como batia no vidro ou a forma como não baixava os olhos quando ele a encarou. Relutante, abaixou o vidro alguns centímetros. Por favor, senhor, qualquer coisa ajuda. Minha avó está doente e não temos o que comer hoje. A voz da menina era clara, educada. Não tinha o tom derrotado que ele esperava de uma criança em situação de rua. Havia uma dignidade ali que o surpreendeu. Onde estão seus pais? Perguntou Augusto, sem saber por que estava prolongando aquela conversa. Não tenho pais, só minha avó Maria. Ela me criou, mas está muito doente. Os remédios são caros e... Quantos anos você tem? 8 anos, senhor. Me chamo Isabela. Augusto olhou mais atentamente para a menina. Apesar da sujeira e das roupas gastas, seus olhos eram inteligentes, vivos. Havia algo especial nela. Algo que mexeu com alguma parte há muito adormecida de seu coração. O sinal abriu e os carros atrás começaram a buzinar impacientes. Augusto pegou sua carteira e tirou 2 notas de 50 reais. Tome. E... Onde vocês moram? Na ocupação da rua Helvetia, senhor. Apartamento 23. Augusto entregou o dinheiro e acelerou, mas não conseguiu tirar a menina da cabeça. Durante toda aquela noite, pensou em Isabela e sua avó doente. Por que se importava? Em 72 anos, havia passado por milhares de pedintes sem jamais se comover. Mas havia algo diferente naquela criança. No dia seguinte, contra todos os seus instintos, Augusto se dirigiu à rua Helvétia. A ocupação era um prédio abandonado que havia sido tomado por famílias sem teto. O lugar era deplorável. Paredes mofadas, escadas escuras, cheiro de umidade e esgoto. Subiu até o 3º andar e procurou o apartamento 23. A porta estava entreaberta. Bateu levemente e uma voz fraca respondeu: "Pode entrar." Augusto empurrou a porta e encontrou um ambiente que o chocou. O apartamento era, na verdade, apenas um cômodo pequeno, com uma janela quebrada tapada com plástico. No canto, numa cama velha de solteiro, estava deitada uma senhora idosa, claramente muito doente. No chão, sobre um colchão fino, estava Isabela fazendo algo que parecia ser lição de casa em um caderno surrado. "Senhor!" exclamou Isabela, se levantando rapidamente. "O que o senhor está fazendo aqui?" "Vim ver como vocês estão", respondeu Augusto, sem saber exatamente por quê. A avó de Isabela tentou se sentar na cama, mas estava visivelmente fraca. Augusto pôde ver que ela tinha dificuldade para respirar. "Vó, esse é o senhor que me deu dinheiro ontem", explicou Isabela.
Muito obrigada, senhor. Isabela conseguiu comprar meus remédios e ainda sobrou para um pouco de arroz, disse a senhora com gratidão. Augusto observou o ambiente miserável. Não havia geladeira, apenas um fogão pequeno de 2 bocas. As paredes tinham manchas de umidade e, pelo cheiro, havia problemas no encanamento. Era indigno para qualquer ser humano, quanto mais para uma criança e uma idosa doente. Qual é seu nome? Perguntou a senhora. Maria Santos, senhor. E a menina é Isabela Santos, minha neta. Cuido dela desde que minha filha morreu há 5 anos. Que doença a senhora tem? Diabetes e problemas no coração. Preciso de remédios todos os dias, mas com a minha aposentadoria de R$ 600. Maria fez um gesto de resignação. Augusto sentiu algo estranho no peito. Aquela mulher criava uma criança com R$ 600 por mês, em condições sub-humanas, e ainda assim Isabela parecia educada, limpa dentro do possível e estava fazendo lição de casa. Posso perguntar o que a menina está estudando? Matemática, respondeu Isabela com um sorriso. Estou na 3ª série. A professora disse que sou muito boa com números. Isabela é muito inteligente, completou Dona Maria com orgulho. Nunca perdeu um dia de aula, mesmo quando não tem dinheiro para o lanche. Augusto se agachou ao lado do colchão onde Isabela fazia a lição. Os exercícios eram de multiplicação e divisão, e ela os resolvia com facilidade. Você gosta da escola? Amo. Quero ser médica quando crescer para cuidar da vovó e de outras pessoas doentes. Pela primeira vez em décadas, Augusto sentiu um aperto no coração. Aquela menina, vivendo em condições horríveis, ainda sonhava em ajudar outros. Havia uma pureza ali que ele havia perdido há muito tempo. Vou deixar mais algum dinheiro para vocês, disse Augusto tirando a carteira. Não precisa, senhor, respondeu Isabela rapidamente. O senhor já nos ajudou, não somos pedintes. É só que a vovó está muito doente e... Eu sei, disse Augusto suavemente, mas quero ajudar. Deixou R$ 500 sobre a única mesa do cômodo e saiu, prometendo voltar em breve. Durante toda a semana seguinte, não conseguiu parar de pensar em Isabela e Dona Maria. Pela primeira vez em sua vida, estava preocupado com outras pessoas que não fossem clientes ou sócios. Na semana seguinte, Augusto voltou à ocupação. Desta vez, levou sacolas de comida e alguns remédios que havia comprado numa farmácia particular. Dona Maria estava um pouco melhor, mais animada. Isabela estava novamente fazendo lição de casa. Trouxe algumas coisas para vocês, disse Augusto. Senhor, o senhor é muito bondoso, mas por que está fazendo isso? Perguntou Dona Maria. Augusto não soube responder. Como explicar que estava morrendo e que de alguma forma aquelas 2 pessoas davam sentido aos seus últimos meses? Porque vocês merecem, foi tudo o que conseguiu dizer. Isabela se aproximou dele com um desenho nas mãos. Fiz isso para o senhor, disse timidamente. Era um desenho feito com giz de cera de um homem de terno ao lado de uma menina e uma senhora idosa. Todos sorriam sob um sol amarelo brilhante. Embaixo, com letra caprichada, estava escrito: Obrigada por ser nosso anjo. Augusto pegou o desenho com mãos trêmulas. Havia 50 anos que ninguém lhe dava um presente feito com carinho. Sentiu os olhos marejarem e teve que se virar para que não vissem sua emoção. Está muito bonito, Isabela. Vou guardar para sempre. E realmente guardaria. Pela primeira vez em sua vida, tinha algo mais valioso que dinheiro. Durante as semanas seguintes, Augusto começou a visitar Isabela e Dona Maria regularmente. Sempre trazia comida, remédios, material escolar para a menina, mas percebia que estava recebendo muito mais do que dando. Isabela lhe contava sobre a escola, mostrava suas notas, sempre excelentes, e dividia com ele seus sonhos e esperanças. Dona Maria lhe falava sobre a vida, sobre como havia criado a filha sozinha, e agora criava a neta com o pouco que tinha. Sabe, senhor Augusto, disse Dona Maria numa das visitas, Isabela fala do senhor todos os dias. O senhor se tornou muito importante para ela. Ela também se tornou importante para mim, admitiu Augusto. Era verdade. Pela primeira vez em 72 anos, Augusto se importava genuinamente com outras pessoas.
Sentia-se útil, necessário, de uma forma que o dinheiro nunca havia proporcionado. Um mês depois da primeira visita, Augusto chegou à ocupação e encontrou Isabela chorando no corredor. Dona Maria havia desmaiado e sido levada ao hospital das clínicas. Senhor Augusto, a vovó teve uma crise. Disseram que está muito grave, soluçou Isabela. Sem hesitar, Augusto pegou a menina e foi direto ao hospital. Usou sua influência para conseguir informações imediatas sobre o estado de Dona Maria. O diagnóstico não era bom. Infarto agudo do miocárdio. Ela precisava de cirurgia urgente, mas a fila no SUS era longa. Vamos transferi-la para o Hospital do Coração, decidiu Augusto. Quero o melhor cardiologista de São Paulo cuidando dela. Senhor, isso deve custar uma fortuna, disse Isabela com os olhos arregalados. Não se preocupe com isso, sua avó vai ficar boa. Augusto usou toda a sua influência e dinheiro para conseguir o melhor tratamento para Dona Maria. A cirurgia foi um sucesso, mas ela precisaria ficar internada por pelo menos 2 semanas. Durante esse período, Isabela ficou sem ter onde morar. Augusto não hesitou. Você vai ficar na minha casa até sua avó se recuperar. Na sua casa? Mas, senhor, sem discussão, tenho espaço de sobra. E assim, Isabela se mudou temporariamente para a cobertura de Augusto no Morumbi. A menina ficou deslumbrada com o luxo, a vista panorâmica de São Paulo, os móveis caros, a cozinha moderna, os 5 quartos. Senhor Augusto, o senhor mora sozinho neste casarão todo? Perguntou admirada. Sempre morei sozinho, respondeu ele. Não é triste? A pergunta simples de Isabela o atingiu em cheio. Sim, era triste. Muito triste. Mas ele nunca havia admitido isso para si mesmo. Às vezes, admitiu, agora o senhor não está mais sozinho. Eu estou aqui, disse Isabela com um sorriso que iluminou toda a sala. Ter Isabela em casa transformou a rotina de Augusto. Pela primeira vez, a cobertura tinha vida. A menina acordava cedo. Tomava banho no banheiro de mármore como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tomava café da manhã com ele e depois ia para a escola no carro com o motorista que Augusto havia colocado à disposição. À noite, eles jantavam juntos e Isabela lhe contava sobre seu dia na escola. Depois faziam lição de casa juntos, algo que Augusto nunca imaginara que faria aos 72 anos. Senhor Augusto, o senhor é muito inteligente, dizia Isabela quando ele a ajudava com matemática. Por que nunca teve filhos? Novamente, a honestidade brutal da criança o desarmava. Nunca tive tempo para isso. Estava sempre trabalhando. Isso é triste. O senhor daria um papai muito bom. Augusto sentiu o coração acelerar. No fundo, sempre se perguntara como seria ter uma filha. Agora, cuidando de Isabela, sabia exatamente como seria. Maravilhoso. Uma semana depois, Augusto teve sua primeira consulta de retorno com o Dr. Carvalho. Os exames mostravam que o câncer estava progredindo mais rápido que o esperado. Senhor Mendes, precisamos começar a quimioterapia imediatamente. Sem tratamento, o senhor tem no máximo 2 meses. E com tratamento, talvez 4 ou 5 meses. Não posso prometer mais que isso. Augusto saiu do hospital pensativo. 2 meses sem tratamento, 5 com tratamento. Em ambos os casos, não viveria para ver Isabela se formar na 4ª série. Naquela noite, enquanto ajudava Isabela com a lição de casa, ela percebeu que ele estava diferente. Senhor Augusto, o senhor está triste? Um pouco, admitiu. Por quê? Como explicar para uma criança de 8 anos que você está morrendo? Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas do trabalho. O senhor não precisa trabalhar tanto. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. E o que é a coisa mais importante? Isabela pensou por um momento, depois sorriu. As pessoas que a gente ama. Como eu amo a vovó, e agora amo o senhor também. Augusto sentiu as lágrimas brotarem. Aquela menina o amava. Alguém finalmente o amava. Não por seu dinheiro, não por interesse, mas genuinamente. Eu também amo você, Isabela. Era a primeira vez em sua vida que dizia essas palavras para alguém. No dia seguinte, Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para seu advogado, Dr. Silva.
Quero fazer meu testamento e quero adotar uma criança. Senhor Mendes, adotar? Aos 72 anos? Sim, e quero que tudo seja feito o mais rápido possível. Senhor, o processo de adoção é complexo, pode demorar anos. Eu não tenho anos, disse Augusto friamente. Encontre uma forma legal de acelerar esse processo. E enquanto isso, quero estabelecer uma tutela temporária. Posso perguntar qual criança o senhor pretende adotar? Isabela Santos, 8 anos, atualmente sob meu cuidado temporário. Dr. Silva ficou em silêncio por um momento. Senhor Mendes, preciso lhe perguntar, por que essa decisão súbita? Augusto olhou para a sala onde Isabela assistia televisão, rindo de um desenho animado, porque finalmente encontrei alguém mais importante que meu dinheiro. Naquela tarde, Augusto visitou Dona Maria no hospital. Ela estava se recuperando bem da cirurgia, mas ainda fraca. Dona Maria, preciso conversar com a senhora sobre algo muito importante. Claro, senhor Augusto. O senhor salvou minha vida. Posso ouvir qualquer coisa. Eu gostaria de adotar Isabela. Dona Maria ficou em choque total. Adotar? Mas, senhor, sei que é estranho. Um homem de 72 anos querendo adotar uma criança. Mas ela mudou minha vida, Dona Maria. Pela primeira vez, tenho algo pelo que vale a pena viver. Senhor Augusto, Isabela é tudo para mim. Eu sei, e sempre poderá vê-la quando quiser. Na verdade, quero que se mude para minha casa também. Tenho quartos de sobra e posso cuidar de sua saúde adequadamente. Dona Maria começou a chorar. Por que está fazendo tudo isso por nós? Augusto respirou fundo. Era hora de ser honesto. Porque estou morrendo, Dona Maria. Tenho câncer, poucos meses de vida, e quero garantir que Isabela tenha tudo o que precisa quando eu partir. Quero deixar para ela tudo o que construí na vida. Oh, meu Deus, tia, sussurrou Dona Maria. Mas não quero que ela saiba ainda. Quero que nossos últimos meses juntos sejam felizes. Dona Maria secou as lágrimas e olhou para Augusto com gratidão. Senhor Augusto, o senhor é um anjo que Deus mandou para nossa família. Se for isso que o senhor quer, eu aceito. Isabela não poderia ter pai melhor. Obrigado, disse Augusto emocionado. Prometo que cuidarei dela como se fosse minha própria filha. Ela já é, disse Dona Maria com um sorriso. Qualquer pessoa que vê vocês juntos percebe isso. Naquela noite, Augusto contou a Isabela sobre a possibilidade da adoção. A menina ficou radiante. Significa que o senhor vai ser meu papai de verdade? Se você quiser. Isabela pulou no sofá de alegria. Claro que quero, sempre quis ter um papai. Augusto a pegou no colo e pela primeira vez na vida se sentiu completo. Tinha uma filha, tinha uma família. As semanas seguintes foram as melhores da vida de Augusto. Dona Maria se recuperou e se mudou para um dos quartos de hóspedes da cobertura. Isabela se adaptou perfeitamente à nova vida. Escola particular, aulas de reforço, piano, natação. Mas mais que o luxo, ela amava ter uma família. Todas as manhãs acordava cedo para tomar café com o papai Augusto e vovó Maria. Todas as noites jantavam juntos como uma família verdadeira. Augusto começou o tratamento de quimioterapia, mas manteve isso em segredo de Isabela. Explicava suas ausências como reuniões de trabalho. Os efeitos colaterais eram duros. Náusea, fadiga, perda de peso, mas valia a pena para ter mais alguns meses com sua filha. Um dia, 2 meses depois da adoção ter sido oficializada, Isabela chegou da escola com uma redação que havia escrito sobre minha família. Quero ler para o senhor, papai. Augusto se sentou no sofá enquanto Isabela lia com voz orgulhosa. Minha família é pequena, mas cheia de amor. Meu papai Augusto é o homem mais bonito e inteligente do mundo. Ele me adotou quando eu não tinha nada e me deu tudo. Minha vovó Maria é a mulher mais carinhosa que existe. Antes éramos pobres e tristes, mas agora somos ricos de amor. Meu papai diz que o dinheiro não é importante, mas eu sei que é porque agora posso comprar remédios para a vovó e material escolar bonito. Um dia quero ser médica como queria antes, mas agora também quero cuidar do meu papai quando ele ficar velhinho, porque família é para sempre. Augusto não conseguiu conter as lágrimas. Aquela menina de 8 anos
havia resumido em poucas linhas o que ele levara 72 anos para entender. Família é para sempre. Está linda, minha filha, muito linda. Posso fazer uma pergunta, papai? Claro. O senhor está doente? A pergunta o pegou desprevenido. Por que pergunta isso? Porque às vezes o senhor fica muito cansado. E Dona Clara, a empregada, disse que achou remédios esquisitos no seu banheiro. Augusto respirou fundo. Não queria mentir para sua filha. Estou um pouco doente, sim, mas os médicos estão cuidando de mim. É grave? Um pouco, mas não se preocupe. Tenho os melhores médicos de São Paulo. Isabela se aproximou e deu um abraço apertado nele. Eu vou cuidar do senhor, papai. Vou estudar muito e virar médica rapidinho para te curar. Augusto a abraçou de volta, sabendo que não viveria para vê-la realizar esse sonho. 3 meses depois, o estado de Augusto se deteriorou rapidamente. O câncer se espalhou para o fígado e os médicos disseram que era questão de semanas. Augusto decidiu que era hora de preparar Isabela para o inevitável. Minha filha, precisamos conversar sobre algo muito importante. O que é, papai? Lembra quando falei que estava um pouco doente? Sim. Na verdade, estou muito doente, e os médicos disseram que talvez eu vá para o céu em breve. Isabela ficou em silêncio por um momento. Depois começou a chorar. Não, papai, eu não quero que o senhor vá. Eu também não quero ir, minha filha, mas às vezes não podemos escolher. Mas se o senhor for, eu vou ficar sozinha de novo? Nunca. Você tem a vovó Maria e deixei tudo organizado para que vocês nunca passem necessidade. Além disso, nomeei um tutor muito bom para cuidar de vocês. Mas eu quero é o senhor. Augusto a pegou no colo, mesmo com dificuldade. Eu também queria ficar para sempre com você, mas preciso que me prometa uma coisa. O quê? Que vai continuar estudando, vai realizar seu sonho de ser médica e vai sempre lembrar que você me fez o homem mais feliz do mundo. Eu prometo, papai. Mas promete que vai lutar para ficar mais tempo? Prometo que vou lutar até o último momento. Augusto cumpriu sua promessa. Passou seus últimos 2 meses ensinando tudo o que podia para Isabela, sobre negócios, sobre a vida, sobre como ser uma pessoa boa. Contou histórias de quando era jovem, ensinou-lhe sobre investimentos. Quando crescer você vai ser muito rica, mas lembre-se, dinheiro serve para ajudar pessoas. E principalmente, mostrou-lhe o amor incondicional. Na semana antes de morrer, Augusto reuniu toda a sua equipe jurídica para ler o testamento na frente de Isabela e Dona Maria. Deixo toda a minha fortuna, estimada em 2 bilhões e 300 milhões de reais, para minha filha adotiva, Isabela Santos. Além disso, deixo instruções específicas para que 10% dessa fortuna seja usada para criar a Fundação Isabela Santos, destinada a ajudar crianças carentes a realizarem seus sonhos de estudar medicina. Todos ficaram em choque com o valor da herança. Isabela seria a criança mais rica do Brasil. Além disso, continuou o advogado, deixo instruções para que Dona Maria Santos seja cuidada pelo resto da vida, com apartamento próprio, carro, plano de saúde vitalício e uma pensão mensal de 20 mil reais. Dona Maria desmaiou com a notícia. Mas para Augusto, o dinheiro era o menos importante. O importante era a família que havia encontrado nos seus últimos meses de vida. Na sua última noite, Augusto estava deitado na cama com Isabela ao seu lado, lendo uma história. Papai, quando o senhor chegar no céu, vai olhar por mim? Todos os dias, minha filha. E vou ter muito orgulho vendo você crescer e se tornar uma médica maravilhosa. Vou ajudar muitas crianças como o senhor me ajudou. Sei que vai. Você tem um coração grande, igual ao da vovó Maria. Papai? Sim. Obrigada por me amar. Obrigado por me ensinar o que é o amor, minha filha. Augusto morreu pacificamente na madrugada, segurando a mão de Isabela. 10 anos depois, Isabela Santos, agora com 18 anos, estava na formatura do ensino médio do Colégio São Bento, uma das melhores escolas de São Paulo. Como oradora da turma, ela subiu ao palco para fazer seu discurso. Meu nome é Isabela Santos e há 10 anos eu morava numa ocupação no centro de São Paulo com minha avó. Éramos pobres, mas ricas em amor.
Um dia, um homem muito especial entrou em nossas vidas e mudou tudo. A plateia escutava atentamente. Augusto Mendes era conhecido como um empresário frio e calculista, mas eu o conheci como o pai mais amoroso que uma menina poderia ter. Ele me ensinou que o dinheiro só vale alguma coisa quando é usado para ajudar outras pessoas. Dona Maria, agora com 82 anos, mas ainda saudável, graças aos melhores cuidados médicos, chorava de orgulho na primeira fila. Por isso, no ano que vem começarei medicina na USP. E quando me formar, usarei a Fundação Isabela Santos para oferecer bolsas de estudo para crianças carentes que querem ser médicas. Porque meu pai me ensinou que nossa maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para trás. Augusto Mendes morreu aos 73 anos, apenas 6 meses depois de me adotar. Mas nestes 6 meses, ele viveu mais do que em todos os outros anos de sua vida, porque finalmente aprendeu a amar e ser amado. Isabela olhou para o céu. Papai, se está me ouvindo, quero que saiba, você não morreu sem herdeiros. Deixou a maior herança de todas, o amor. E eu vou passar essa herança para frente, ajudando outras crianças como você me ajudou. A plateia se levantou em uma ovação emocionada. Naquela noite, Isabela visitou o túmulo de Augusto no cemitério São Paulo. Era um jazigo simples, conforme ele havia pedido. Na lápide estava escrito: Augusto Mendes, empresário, filantropo, pai amado. Ela colocou flores frescas e se sentou ao lado da lápide. Oi, papai. Hoje me formei no ensino médio. Tirei notas excelentes, como o senhor sempre disse que eu conseguiria. A vovó está bem, muito orgulhosa, e a fundação já ajudou 250 crianças a estudar medicina. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores. Sabe o que mais, papai? Ontem conheci um garoto na escola que também é órfão. Chama-se Miguel, tem 15 anos, mora numa instituição. É muito inteligente, quer ser médico também. Pensei em adotá-lo como meu irmão quando eu fizer 18 anos. O que acha? O vento parou como se alguém estivesse escutando. Acho que o senhor aprovaria. Afinal, o senhor me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor. E tem muito amor sobrando em nosso coração para mais uma pessoa. Isabela se levantou e beijou a lápide. Obrigada por tudo, papai. Por me mostrar que milagres existem. Que uma menininha de rua pode mudar a vida de um milionário e que um milionário pode mudar a vida de uma menininha. A partir de amanhã, vou usar nossa fortuna para mudar a vida de muitas outras crianças, porque é isso que o senhor faria. Enquanto caminhava de volta ao carro, o mesmo BMW que Augusto dirigia quando a conheceu e que ela fazia questão de manter, Isabela sorriu. Augusto Mendes realmente não morrera sem herdeiros. Deixara a maior herança possível. Uma filha que aprendera a transformar dinheiro em amor e amor em esperança para outras crianças. E a história continuaria, geração após geração, porque o verdadeiro legado de um homem não está no que ele acumula, mas no amor que ele planta no coração de uma criança. 20 anos depois. Doutora Isabela Santos, agora com 28 anos e uma das pediatras mais respeitadas do Brasil, estava no hospital que ela própria havia construído na zona leste de São Paulo. O Hospital Augusto Mendes atendia gratuitamente crianças carentes e era mantido integralmente pela Fundação Isabela Santos. Naquele dia especial, ela estava inaugurando a ala pediátrica oncológica do hospital. Na cerimônia, centenas de pessoas estavam presentes. Autoridades, médicos, famílias que haviam sido beneficiadas pela fundação e, principalmente, crianças. Há 20 anos, começou Isabela em seu discurso, um homem muito especial me ensinou que nossa vida só tem significado quando servimos aos outros. Augusto Mendes era milionário, mas morreu pobre de amor. Até que uma menininha de rua, eu, mudou seu coração. A plateia escutava em silêncio reverente. Hoje este hospital trata mais de 5.000 crianças por ano, oferece bolsas de estudo para 300 jovens cursarem medicina e mantém lares temporários para crianças em situação de abandono. Ao lado de Isabela no palco estava Miguel Santos, agora com 25 anos, médico recém-formado e seu irmão adotivo. Também estava presente Dona Maria, aos 92 anos,
em uma cadeira de rodas, mas com a mente lúcida e um sorriso orgulhoso no rosto. Mas o que mais me orgulha, continuou Isabela, não são os números ou as estatísticas. É saber que cada criança que ajudamos aprende a mesma lição que meu pai me ensinou, que o amor multiplica quando é compartilhado. Depois da cerimônia, Isabela caminhou pelos corredores do hospital visitando as crianças internadas. Em cada quarto, parava para conversar, para ouvir suas histórias, para dar esperança. No último quarto, encontrou uma menina de 8 anos, exatamente a idade que ela tinha quando conheceu Augusto. A menina estava sozinha, sem visitas, olhando tristemente pela janela. Oi, meu amor. Como você se chama? Ana Clara, doutora. Onde estão seus pais, Ana Clara? Não tenho pais, moro no abrigo. Disseram que tenho uma doença no sangue, mas que vai ficar boa com o tratamento. Isabela sentiu o coração acelerar. Era como se estivesse olhando para si mesma 20 anos atrás. Ana Clara, posso te contar uma história? Pode. Há 20 anos, uma menina da sua idade também estava sozinha. Era pobre, morava numa ocupação, não tinha quase nada. Até que um dia encontrou um homem muito especial que mudou sua vida para sempre. O que aconteceu? Ele a adotou, deu amor, cuidou dela e ensinou que família não é sobre sangue, é sobre carinho. Sabe quem era essa menina? Quem? Era eu. Ana Clara arregalou os olhos. De verdade? De verdade. E sabe o que mais? Esse homem me ensinou que quando crescemos temos que ajudar outras crianças como nós. Por isso construí este hospital. A doutora vai me ajudar? Isabela pegou na mãozinha da menina. Não só vou te ajudar a ficar curada. Se você quiser, quando sair daqui, pode vir morar comigo e com minha família. Tenho uma casa grande, com jardim, biblioteca e lugar para mais uma filha. A doutora quer me adotar? Se você quiser ser minha filha. Ana Clara começou a chorar de alegria. Quero sim, sempre quis ter uma família. Isabela a abraçou, sentindo que Augusto estava ali de alguma forma sorrindo e aprovando sua decisão. Naquela noite, Isabela visitou novamente o túmulo de seu pai. Já era tradição. Sempre que tomava uma decisão importante, ia conversar com ele. Papai, hoje conheci Ana Clara. Tem 8 anos, está sozinha no mundo, é corajosa e inteligente. Me lembra alguém que o senhor conheceu há 20 anos. O cemitério estava silencioso, iluminado apenas pela lua cheia. Vou adotá-la como o senhor me adotou, e vou ensinar a ela tudo que o senhor me ensinou, que o amor é a única riqueza que realmente importa, que família é quem escolhemos amar e que nossa vida só tem sentido quando servimos aos outros. A Fundação Isabela Santos já ajudou mais de 10.000 crianças. O Hospital Augusto Mendes salva centenas de vidas todos os anos. Temos 5 orfanatos, 15 escolas e 20 postos de saúde espalhados pelo Brasil. Isabela sorriu. Mas sabe o que é mais importante, papai? É que cada criança que ajudamos aprende a ajudar outras. O Miguel já adotou 2 irmãos. A Carla, que foi nossa primeira bolsista, agora é pediatra e mantém uma clínica gratuita em Recife. O João abriu uma escola para crianças especiais. O Senhor plantou uma semente de amor e ela virou uma floresta. Uma estrela cadente cruzou o céu naquele momento. Acho que isso é o Senhor me dizendo que aprova a adoção da Ana Clara, riu Isabela. Obrigada, papai, por me ensinar que milagres não caem do céu. Eles nascem quando decidimos ser o milagre na vida de alguém. Enquanto caminhava de volta ao carro, Isabela pensou em Augusto. Ele havia morrido achando que não tinha herdeiros, mas deixara o maior legado possível. Uma filha que transformara dor em propósito, riqueza em generosidade e amor em esperança para milhares de crianças. E a história continuaria. Ana Clara cresceria amada, estudaria, se tornaria médica e ajudaria outras crianças. E essas crianças cresceriam e ajudariam outras. E assim por diante, para sempre. Porque o verdadeiro patrimônio de Augusto Mendes não estava nos 2 bilhões de reais que deixara. Estava no coração de uma menininha de rua que ele escolheu amar e que agora espalhava esse amor pelo mundo inteiro. Augusto Mendes realmente não morreu sem herdeiros. Deixou milhares deles,
Cada criança que Isabela ajudou, cada vida que foi transformada, cada sorriso que foi devolvido a uma criança abandonada. E quando Ana Clara crescesse e alguém perguntasse sobre sua história, ela diria com orgulho: eu era uma menina sozinha no mundo. Até que uma doutora muito especial me adotou e me ensinou que família é sobre amor. E essa doutora aprendeu isso com um homem chamado Augusto, que era milionário, mas morreu pobre de amor. Até que uma menininha de rua mudou tudo. A história de amor, família e generosidade, que começou numa ocupação da rua Helvétia, continuaria para sempre, porque o amor verdadeiro nunca morre, apenas se multiplica, de coração em coração, de geração em geração. Fim. Façamos uma brincadeira para quem leu a história completa. Escrevam a palavra amor nos comentários. Só quem chegou até o final entenderá por que essa palavra é tão importante. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever no canal. Contem nos comentários. De qual cidade vocês estão nos assistindo? Até a próxima história.